Um dos assuntos polêmicos no âmbito acadêmico de administração e psicologia voltada para a esfera das organizações de trabalho é o comportamento de retaliação organizacional, também conhecida como Síndrome de Crow, cuja atenção e pesquisa é pautada na percepção de justiça e no assédio moral. Olá, você que me assiste, eu sou Weber Calazans e bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu perfil Administração com Educação Física. E neste vídeo falaremos brevemente sobre o comportamento de retaliação organizacional e como ele é identificado dentro das organizações. Existem ambientes de trabalho que são locais prazerosos de ir, não por causa do salário e benefícios, mas do clima organizacional leve e delicioso entre colegas de trabalho. Quando a administração promove esse ambiente harmonioso entre os colaboradores, a empresa caminha unida e fluida em seus respectivos setores, deixando a sensação de fraternidade e apoio entre os colegas. Essa promoção é feita quando a administração reúne todos os colaboradores em confraternizações, em atividades extratrabalhistas, como visitar um parque, ou dar uma pausa no andamento do trabalho para comemorar o aniversário de um dos colegas. Quando os problemas são compartilhados como forma de confiança e solicitação de apoio, quando há uma recompensa ou pelo menos um reconhecimento dos esforços empreendidos de um dos colaboradores, quando também há flexibilidade e tolerância para lidar com seus compromissos pessoais para quando um deles precisar faltar ao trabalho, quando também há respeito entre os limites de energia e recompensas com folgas e jornadas compensatórias, entre diversos exemplos. Ao contrário de tudo isso, a empresa pode mergulhar gradativamente em um ambiente hostil e tóxico. Daí entra o debate acerca das reações à injustiça como retaliação e assédio moral. Os estudos até as décadas passadas negligenciaram os aspectos negativos ou antissociais desses comportamentos dentro do ambiente de trabalho. Fatores esses que também são fundamentais para comprovar os grandes prejuízos causados por tais manifestações. Segundo uma pesquisa nos Estados Unidos feita pelos autores Robson e Binet em 1995, indica que o sentimento de injustiça leva o colaborador aos seguintes comportamentos: roubo, fraude, desvio de dinheiro, vandalismo, sabotagem, absenteísmo e agressão. Não estou afirmando que esses comportamentos são engajamentos exclusivos do comportamento de retaliação organizacional, e sim que a percepção de injustiça no contexto do trabalho pode desencadear comportamentos retaliatórios identificados como desviantes. Um dos fatores mais identificados em ambiente de trabalho como gatilho para a síndrome de Crow é o assédio moral, que possui duas características segundo a autora Marie-France Irigoyen. Primeiro, a intensidade dos ataques sofridos pelo indivíduo, que é sempre fraca ou moderada. E segundo, é que esses ataques são repetidos inúmeras vezes. Como exemplo, esses ataques podem ser cantadas, que começam por brincadeiras e depois se expandem em situações onde colocam a vítima em situações desconcertantes e até mesmo tensas, configurando até mesmo em assédio sexual. Um outro exemplo até aconteceu comigo em uma empresa quando eu ainda era estudante de administração, cujo
coordenador me tratava muito bem na frente dos meus colegas. Porém, em particular, ou seja, em sua sala, na ausência de testemunhas, ele tentava me diminuir em todos os sentidos, criticando negativamente meu trabalho e até mesmo fazendo piadas de algumas das minhas ações. Eu levei esse caso a juízo assim que eu recebi a minha demissão, que já era esperada, porque eu nunca fui de comer e engolir reggae de ninguém. O trabalho de Hayes Lehman, publicada em 1996, foi introdutório em relacionar o assédio moral com as doenças de trabalho e no desenvolvimento de classificações de condutas que podem ser qualificadas como assediadoras. Essas classificações compostas de 5 categorias que são: dificultar a comunicação da vítima com outras pessoas do seu ambiente de trabalho, dificultar o contato social entre a vítima e outras pessoas do seu ambiente de trabalho, espalhar calúnias e boatos sobre a vítima, visando a atingir sua reputação tanto pessoal como profissional, reduzir as tarefas destinadas à vítima, objetivando prejudicar sua empregabilidade, tentar atingir a saúde física e ou mental da vítima de alguma forma. Todas essas categorias envolvem, em diferentes níveis, situações concretas de violência como intimidações, ironias, menosprezo e humilhações. Irigoyen, em 1998, afirmou que o assédio moral pode acontecer nas seguintes direções: horizontal, quando não existe diferença hierárquica entre a vítima e seu algoz, ou seja, de colega para colega. Ascendente, quando é o subordinado que assedia o seu superior. Esse tipo acontece raramente. E descendente, quando o subordinado é assediado por seu superior, e esse é o tipo mais frequente. Esses assédios, como também outros tipos de comportamentos hostis entre colegas de trabalho e até mesmo da cúpula administrativa, podem desencadear dentro da equipe a retaliação organizacional, cujo significado é fruto de relações de troca de insatisfações entre chefias e subordinados ou entre colegas de trabalho, e podem ser direcionadas aos supervisores, aos outros colegas e à organização em si. Também encontram-se comportamentos que ocorrem de maneira sutil, na busca de restaurar a percepção de justiça, citado pelos autores Skarlik, Fogger, Tesluk em um artigo publicado em 1991 e mais tarde publicado por Mendonça em 2003. Atenção para esse detalhe! A autora Irigoyen publicou em 2001 que, devido às suas características intrínsecas, as reações das vítimas do assédio moral podem ser confundidas com estresse. Para ela, o estresse seria uma reação normal do organismo quando submetido a algum tipo de pressão, tornando-se nocivo à saúde do trabalhador, apenas quando é excessivo. Já o assédio moral, por natureza, é destrutivo. Por outro lado, o estresse tem diferentes fontes como, por exemplo, as condições de trabalho e algumas características inerentes à própria função, ao passo que a principal fonte do assédio moral são as relações interpessoais que ocorrem no ambiente profissional. Segundo os autores Barreto e Irigoyen, o assédio moral causa intenso sofrimento e aumenta o ambiciteísmo e os acidentes de trabalho. Os sintomas que mais acometem as vítimas do assédio moral são busca de isolamento, angústia,
ansiedade, distúrbios de sono, distúrbios digestivos e hipertensão arterial. Existe também o aumento de consumo de drogas, principalmente do álcool. Por consequência, esses sintomas podem levar ao trabalhador ao comportamento de retaliação organizacional, ou seja, a síndrome de Crohn, que é o ato ou o efeito de revidar com dano igual ao dano recebido, podendo causar consequências catastróficas para os colaboradores envolvidos e até mesmo para a empresa como um todo. Por exemplo, um trabalhador, ao sentir-se injustiçado em seu ambiente de trabalho, pode desenvolver atitudes retaliatórias contra a organização, contra seus superiores ou colegas de trabalho. Ou, em função da percepção da inconsistência do reforço e ou punição dos comportamentos na organização pelo RH, por meio de justiça organizacional, esse mesmo indivíduo pode assediar moralmente seus companheiros de trabalho. Galera, quando perceber que esse tipo de comportamento está acontecendo com você, primeiro procure um advogado com especialidade em leis trabalhistas e peça a orientação de como fazer o flagrante. E, em seguida, relate aos superiores sobre a situação, caso não sejam eles os autores do assédio moral. Depois abra uma ação judicial na vara civil e leve o caso até as últimas consequências. Em caso desses autores serem seus superiores, peça orientação a um advogado para aplicar à empresa uma rescisão indireta e, na sequência, abra uma ação trabalhista com reparação de danos. Sobre rescisão indireta, eu já comentei aqui nesse perfil em outro vídeo. Procure aí, tá? E assista. Se toda essa situação te atingir psicologicamente, procure um psicólogo que lida com problemas de ambiente de trabalho que não seja vinculado à empresa. Relate tudo e peça posteriormente um relatório de suas consultas para aplicar nos autos do processo. Para os desavisados, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou no dia 12 de março de 2019 o projeto de lei 4.742 de 2001, que tipifica no Código Penal o crime de assédio moral no ambiente de trabalho. Sim, galera, é crime! A pena estipulada será de detenção de 1 a 2 anos e multa, aumentada de 1/3 se a vítima for menor de 18 anos de idade. Isso sem prejuízo de pena correspondente à violência, se houver. A denúncia somente será válida se a vítima representar contra o ofensor. Essa representação é irretratável, ou seja, a pessoa não pode desistir dela posteriormente. Para a jurisprudência, os requisitos caracterizadores do assédio moral são conduta abusiva, natureza psicológica do atentado à dignidade psíquica do indivíduo, reiteração da conduta e finalidade de exclusão. Na prática, o assédio moral configura-se no ato de expor o empregado a situações humilhantes, como xingamentos em frente a outros empregados, exigir metas inatingíveis, negar folgas e emendas de feriado quando outros empregados são dispensados, agir com rigor excessivo ou colocar apelidos constrangedores, diminuir seu caráter profissional em comparação a outros colegas, aplicar penalidades diante outros colegas para servir como exemplo, entre outras situações. Uma empresa que se preze, que esteja preocupada com o clima organizacional, procura manter uma administração democrática e com bons líderes, tentando eliminar totalmente os cargos de chefia e climas de disputas entre os colaboradores. Essas empresas tentam manter um clima agradável e harmônico, tentando resolver todos os conflitos à base de diálogos
e eliminando imediatamente funcionários tóxicos para que não disseminem a dissonância entre os colegas. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado do meu vídeo. Deixe seu gostei para dar um engajamento. Compartilhe com os seus amigos e demais contatos. Meu nome é Heber Calazans e nos veremos num próximo vídeo.